Aquele sítio foi a última aquisição do caboclo. Espia só o calzinho pra vocês verem como que foi. O caboclo ele tava procurando uma propriedade para ele adquirir, um sítiozinho de umas 50, 100 hectares ali, era o suficiente para ele conseguir seguir a vidinha dele, né? E ele rondando aquela região dele com a caminhonetinha, a bandeirante, ia para cima, ia para baixo e olhava uma terra aqui, olhava outra, mas não tava do agrado dele. Ele saiu até nesse dia para poder olhar uma terrinha, chegou lá, moça, a terra era um areião, não tinha uma moita de capim. Ele falou, não, mas aqui fica difícil demais. Aí deu, conversou ali com o dono da propriedade, deu aquela amarrada ali, falou que ia ver depois e foi embora. Ele embora bem tranquilão. Quando ele olha assim pro lado direito, ele avista. Avista assim uma planície assim de uma propriedade ajeitada. Tinha capim ainda naquela propriedade, só tava sujo os pastos, né? Aí ele foi um pouco mais pra frente assim, viu que tinha uma entrada abandonada, mas estava ajeitada, moço, tudo tabladinho assim. Ele parou naquela entrada, ele avistou um corredorzão até chegar lá na sede. E esse corredor tinha um monte de árvore plantada. Era bonito demais. E lá na frente ele notou, tinha um curralzinho todo sujo, uma sede que já tinha virado um taperão, suja também, cheio de mato. Mas se mexesse no ponto de vista dele, aquele era o lugar. Só que não tinha placa de venda. Ele achou muito estranho. Falou, mas tá deixando virar um taperão e não tá vendendo a propriedade? Mas será o que tá acontecendo aqui? Aí ele pensou, não precisa achar o dono dessa fazenda, moço. Aí ele pensou, falou, não vou no vizinho. Diz que foi num vizinho lá, chegou, bateu palma, só cachorro latindo, não tinha ninguém. Aí ele pegou e foi do outro lado. Foi do outro lado lá, tinha um caboclo, gente boa, recebeu ele, pediu para entrar para dentro, beber uma água, tomar um café. E ele foi conversando e perguntou, né? Ô vizinho, eu notei que você que tem uma propriedade aqui na divisa, aqui um sítiozinho, ajeitada, né, rapaz? Cheia de estrutura, só que abandonada. Eu tô procurando uma terrinha para comprar, eu vi aquilo ali, brilhou meus olhos, é só eu pôr minha mão ali, eu ajeito tudo aquilo ali, rapaz. Aí o vizinho pegou e falou: Não, olha, aqui é o seguinte, essa propriedade aí era de um velho. Era de um velho e o que que acontece? Esse velho ele vivia muito sozinho, mas ele tudo que tem nesse sítiozinho aí foi colocado na mão dele. Tudo que ele que estruturou, pegou do zero esse sítio. Aí ele infartou lá dentro da casa dele lá e disse que foi difícil, rapaz, procurar uns familiares, mas eu sei que tem um filho. Ele tem um filho que diz que ele veio aí e esse velho foi enterrado dentro do sítiozinho aí mesmo. Já vou logo falando pra você. Aí o caboclo falou, mas rapaz, moço, como que eu faço pra achar esse filho dele? Às vezes ele vende esse sítiozinho aí pra mim, moço. Aí o vizinho lá pegou e falou bem assim pra ele, olha, tem um fulano de tal lá na vila que conversava com ele e eu acredito que às vezes ele deve ter o contato, o conhecimento do filho dele. Aí ele pegou, passou as instruções tudo certinho, ele agradeceu e foi lá atrás desse velho, né? Que era o suposto caboclo que às vezes conhecia o filho do finado, né? Chegou lá e realmente conversou com ele lá, ele realmente conhecia, disse que morava na capital, tava fazendo medicina. O caboclo falou: Não, moço, eu preciso ir atrás, você não tem contato, não? Falei, rapaz, eu só sei que ele tá estudando numa faculdade, tá ali lá, pra lá. Quando ele veio pra cá aqui, ele falou pra mim, mas eu não tenho contato, não. Pra você falar com ele, você vai ter que ir lá. Moço, pra você ver a vontade do caboclo. Ele foi lá na capital, foi lá na faculdade, procurando pelo nome, achou o caboclo. Falou, você que é o filho do fulano de tal, que tem uma terrinha pra colar, não sei na onde. Falou, não, sou eu sim. Pois é, rapaz, eu passei lá, tô procurando uma terrinha pra poder comprar. Eu passei naquelas bandas lá, eu vi a terra do seu pai. Você não vende, não, rapaz? Ele falou, meu, eu vou falar um negócio pra você. Eu nem tenho interesse naquela terra, não. Por isso que tá daquele jeito lá, moço. Eu não tinha muito contato com meu pai. O meu pai era um caboclo muito maldoso. Ele batia na gente, maltratava minha mãe. Nós não tinha muito, não tem esse costume com ele de jeito nenhum, rapaz. Por isso que eu nem tive gosto de mexer naquela terrinha lá. E também não é meu gosto mexer com terra, né? Falou, não, moço, me vende. Já que você não tem gosto, eu tenho. Eu compro ela do
você, rapaz. Aí o caboclo falou, não, eu vendo ela pra você, mas nós temos que resolver uns trem da papelada aí, que ele tá tudo no nome dele. Tem um contrato de compra e venda, naquela época na terra não tinha escritura, né? Falou, não, nós dá um jeito aqui, eu consigo passar ela pra você, eu te vendo. Diz que comprou baratinha, rapaz. Acabou que não tinha muita experiência com o negócio, né? E nisso, enquanto tava agilizando a papelada, ele já pegou e entrou pra dentro do sítiozinho. Encostava lá, começava a mexer, limpou a entrada dela, aquele corredorzão aplumado, ele deu uma limpada boa, roçou pra dentro da sede, deu uma limpada, tava suja, rapaz. Aquele taperão esquisito, né? E ele foi passando um tempo mexendo, tinha uma minazinha que mandava água, né? Essa mina tava fraquinha já. E ele entrou no período da seca. Aí o que que acontece? Secou a mina. Secou a mina, ele pegou e falou, rapaz, eu vou ter que fazer um poço aqui, moço, senão eu vou ficar sem água. Colocar em mina aí, não dá pra confiar, não. Quando chega na seca, seca, né? Aí vai ele, sozinho. Chegou lá, achou um canto bem aprumado, procurando na varetinha aqui, tá, deu água. Quando deu água ali, ele foi cavucando o poço. Fez um poção aprumado, estruturou ele bem, deu água, fundo, mas deu água. E dali pra frente, rapaz, depois que ele fez aquele poço, começou a ficar meio esquisito aquele sítiozinho. Diz que ele começava a escutar a voz. Escutava a voz de gente pedindo socorro, escutava a voz de gente chorando. E ele achou estranho aquele negócio, né? E ele teve uma noite que o caboclo era meio assim, né? Era corajoso, mas ficava veaco com aquilo, né? Ele pegou e resolveu sair ali com a lanterninha iluminando ali para poder notar o que estava acontecendo, onde estava vindo aquele choro. E ele foi indo assim, sentindo o poço. No que ele nota, ele estava escutando um choro de criança dentro daquele poço. Falou, mas rapaz, mas como assim, moço? Será que caiu uma criança aqui dentro? Não é possível. Será que é dos vizinhos aí? Criança brincando, mas de noite? Aí a criancinha chorando, chorando. Aí, de vez em quando, parece que tava pedindo socorro bem fraquinho. Ele falou, meu Deus do céu, vou ter que salvar essa criança. Aí pegou e aprumou. Já tava com o poço com toda a estrutura, né? Pegou um pedaço de corda e foi descendo lá pra dentro daquele poço. E ele foi descendo assim. Ô, meu filho, eu tô chegando aí, eu tô chegando. Pode parar de chorar. E chorando. No que ele desceu lá no final do poço, que o pé dele pegou na água. Aí a criança parou, deu aquele silêncio total. Falou, ué, mas não tem ninguém aqui. Quando vê que não, ele sente um peso no ombro. Um peso no ombro assim, como se fosse uma mão. Falou, oh, meu Deus do céu, quando ele olha pra trás, rapaz, ele avista um velhão, chapéuzão de pai, todo rebentado assim, úmido, uma barbona, um rostão velho esquisito. Ei, rapaz, você comprou meu sítiozinho aqui e ainda vai e faz um poço em cima da minha sepultura? Você é corajoso, hein, rapaz? Diz que esse caboclo pula pra fora, moço, e fica assustado demais da conta e foi pra dentro da casa. No outro dia ele conta pro vizinho dele, falou, olha rapaz, o vizinho que ele tinha conversado pela primeira vez, não tem? Fala pra ele, rapaz, moço, pra você ver do jeito que eu tenho sorte. Fui lá, faltou água no sítiozinho e fiz um poço. Mas você acredita que eu fiz um poço em cima da sepultura do homem lá, rapaz? E ele me cobrou. Me cobrou falando que eu peguei o sítiozinho dele, que não sei o quê. Aí o vizinho dele falou, rapaz, você tá falando sério? Não tô falando sério, moço. Eu não tô brincando com você, não. Moço, aí os caras foram ali, mudou de conversa, aquele assunto vai, aquele assunto vem e ele vai embora. Ele vai embora, chega de tardezinha, hora de tomar banho, ele vai lá pegar água no poço. Chega lá nesse poço, moço, diz que ele foi pegar água naquele poço, que ele tava puxando o balde, diz que sentiu um supapo naquela corda ali, que ele já desceu lá pra dentro e o velho já grudou nele, moço. Diz que o velho grudou nele e falou, olha, eu vou falar um negócio pra você, aqui ninguém toma minhas coisas de jeito nenhum. Não fui eu que vendi, não vendo de jeito nenhum meu sítio, rapaz. Pra você ver como que é o negócio, hein? O caboclo foi finalizado lá dentro do poço, moço. Diz que o velho grudou o caboclo que comprou o sítiozinho e ficou bravo com ele e finalizou ele lá dentro do poço, pra vocês verem como que é o negócio. E a vizinhança diz que aquilo ali virou um taperão de novo. Ninguém quis comprar aquele sítiozinho, porque todo mundo que comprava o sítiozinho caía pra dentro do poço. E aí, você teria de coragem de comprar esse sítiozinho, rapaz? É de ficar veaco, hein, turma? Esse daí é mais um cauzinho que eu vim trazendo pra vocês. E caso você tenha um cauzinho, queira passar aqui pra nós, eu vou ficar muito feliz, rapaz, de você
poder tá, tipo assim, contando um causinho junto com vocês, né? Um causinho que são acontecido, um causinho da sua região, né? Que aqui a gente conta os causos que a gente vem da nossa região, que vem da nossa cabeça, né? Às vezes, vindo aqui do Brasilzão todo aqui, a gente consegue pegar o estilo de uma cultura diferente, né?